Olá pessoal, dando sequência às aulas de Fisiologia Animal Comparada, aqui é o professor Bernardo. Vamos falar sobre a parte 3 do sistema nervoso. Hoje vamos focar basicamente nos vertebrados. Então, no caso do sistema nervoso dos vertebrados, temos aqui a divisão em sistema nervoso central, que consiste do encéfalo e da medula espinhal, e o sistema nervoso periférico, que é composto dos nervos periféricos e de gânglios. Então aqui nós temos neurônios efetores somáticos, então vão levar os impulsos da parte do sistema nervoso central para o músculo estriado. Neurônios do sistema nervoso autonômico também vão levar para efetores autonômicos, tanto sistema nervoso simpático como parasimpático. E a parte neurônios sensoriais, que vão fazer o quê? Levar informações dos receptores sensoriais somáticos ou autonômicos para a medula espinhal ou para o encéfalo. Aqui nós temos parte do sistema nervoso central, o encéfalo. Então, aqui é uma representação genérica de vertebrados, certo? Nós temos, então, considerando na parte mais posterior, que medula espinhal não é parte do encéfalo. Aqui já começa a parte posterior, que é o romboencéfalo, romboencéfalo. Então, tem medula, aqui medula, na verdade, em inglês, traduzido para português, é bulbo. Certo? Não confundam com medula espinhal com spinal cord. Cerebelo, ponte. Depois temos o mesencéfalo, midbrain. Aqui. Temos a parte do tegmento e do tétano. E a parte anterior, que é o prosencéfalo. Aí temos então tálamo, hipotálamo, bulbo olfatório, gânglios basais, córtex cerebral. Depois vamos falar de cada uma dessas partes. E no caso da outra parte do sistema nervoso central, além do encéfalo, é a medula espinhal. Ela controla atividades rítmicas, reflexos e condução de impulsos do encéfalo, e para o encéfalo. Nos vertebrados inferiores, como peixes e anfíbios, a medula espinhal tem mais autonomia do controle de várias atividades motoras. Então, por exemplo, se num peixe houver uma secção separando o encéfalo da medula espinhal, ainda vai ter várias respostas motoras, se forem feitos estímulos no corpo do animal. E isso também varia dentro das classes. Por exemplo, nós pegamos um peixe de tipo anguiliforme, como uma enguia ou como um mussum, e nós seccionamos a medula, separamos a medula do encéfalo, nós vamos ver que vamos tentar abrir o animal para fazer uma dissecção, alguma coisa assim, o corpo vai começar a se movimentar, a gente não consegue trabalhar com o animal assim. Agora, se nós pegarmos, por exemplo, uma tilápia, já não vamos ter esse problema. Não vai ter tanta resposta, porque no caso do peixe anguiliforme, tem maior autonomia da medula do que uma tilápia, por exemplo. Certo? Então, dentro dos próprios grupos de animais, temos ainda uma certa variação. E nos chamados superiores, então, seriam répteis, aves e mamíferos, tem maior conexão com o encéfalo. Então, a medula ainda controla várias atividades, mas em menor grau. A maioria das vias aferentes e eferentes passa pela medula. Então aqui temos um desenho mostrando aqui um receptor, temos aqui um nervo periférico levando informação sensorial, passa pela medula. Em alguns casos poderá, digamos, haver uma interpretação aqui diretamente na medula. E aí temos o comando via neurônio motor para promover, se for o caso, contração do músculo. Aqui temos então as partes do encéfalo. O romboencéfalo, que é a parte posterior, está relacionado principalmente com reflexos e comportamentos involuntários, como por exemplo o controle da respiração, da circulação. Nós podemos controlar a nossa respiração? Sim, até certo ponto nós podemos aumentar a velocidade da nossa ventilação pulmonar ou parar, certo? Mas aquele controle básico, rítmico, é feito por essa região.
Nós não ficamos pensando, vou inspirar, vou expirar, vou inspirar, vou expirar, certo? Então, é um processo automatizado. Mesencéfalo, então, um encéfalo médio e coordenação das informações sensoriais. Nos mamíferos é mais uma via de passagem, não tem muita interpretação nessa região. E o prosencéfalo, o encéfalo anterior, integração de sinais olfativos com outras sensações, regulação de temperatura corporal, geralmente no hipotálamo, partes relacionadas com reprodução, alimentação, emoções e mamíferos, aprendizado e memória nessa região. Muito bem, falando um pouco mais do rombencéfalo, a parte posterior, temos então ponte, que é a via de transmissão entre bulbo, cerebelo e prosencéfalo, controla centros que regulam o estado de alerta, sono e sonho. O cerebelo está relacionado com uma coordenação motora de movimentos precisos. O cerebelo em si ele não vai inervar nenhum músculo, mas ele vai assim controlar como é que o movimento está sendo executado. Então, principalmente movimentos de precisão e movimentos rápidos, o cerebelo vai fazer o quê? Ele recebe informações sensoriais dos músculos, dos membros, de como esse movimento está sendo executado. E recebe informações dos comandos que estão sendo enviados, por exemplo, pelo córtex motor, gânglios da base, ou o que seja. E aí ele vai fazer o quê? Ele vai integrar essas informações e vai definir se o movimento está sendo executado da forma planejada ou se precisa de alguma correção. Se precisa de alguma correção, então o cerebelo envia essa informação para o córtex motor, por exemplo, para corrigir o movimento. Então, essa funcionabilidade do cerebelo vai depender de quão complexo é o movimento do animal. Então, no anfióxus, por exemplo, não tem nem cerebelo. Tá? Peixe, de uma maneira geral, tem um cerebelo maior que anfíbios. Que os peixes, de um modo geral, comparando com anfíbios, que, por exemplo, vamos supor uma salamandra, muitas vezes se locomove mais no plano, e os peixes têm que considerar a profundidade também, em 3 dimensões. Então, seria mais desenvolvido, de um modo geral. Peixe com eletroreceptores também seria um cerebelo mais desenvolvido, que estaria relacionado com percepção do campo elétrico. Aves, de um modo geral, maior que mamíferos, né? Porque as aves que voam, por exemplo, considerando mamíferos que não voam, elas têm locomoção em 3 dimensões, mamíferos em 2, de um modo geral. Tá? E répteis, aves e mamíferos têm uma parte do cerebelo, que é chamada de neocerebelo, que está relacionado com o controle dos membros. Né? E isso é maior em primatas e, por exemplo, se vocês imaginarem uma mão pelada, né? Que ele pode manusear com as mãos alguma coisa, então também espera-se que tenha um cerebelo desenvolvido. Aqui temos um desenho aqui, aquele plano básico do encéfalo, né, e uma comparação entre diferentes grupos animais. Então vejam aqui, por exemplo, a lampreia, tá? Vejam que aqui tem o cerebelo está em verde. Vejam que na lampreia, embora seja um peixe, o cerebelo é super pequeno. Tá? Um anfíbio aqui quase não aparece. Um tubarão, peixe telhóteo, o cerebelo é muito maior. Por quê? Porque a lampreia é um animal que vive basicamente parasitando outro peixe ou outro organismo, né? Outro vertebrado. Então, simplesmente se gruda ali e não vai ficar se movimentando muito, vai ficar só ali sugando, né? Parasitando. Aqui, veja um réptil, então, uma ave, tamanho grande aqui, mamífero, né? E vejam aqui a região do teto, mesencéfalo, então, nos peixes é razoavelmente grande em comparação com o mamífero aqui, tá? E a parte do córtex cerebral bem grande no mamífero, na ave, aqui menor no réptil, peixe, tá? Então, varia conforme o modo de vida do animal, as diferentes partes do corpo. Ainda do rombencéfalo, o bulbo, então, ele regula o sistema respiratório e cardiovascular, faz uma conexão entre medula e encéfalo e é o local de cruzamento de vias neurais. Então, vários, por exemplo, neurônios sensoriais, quando estão levando informação do lado direito do corpo, fazem um cruzamento no bulbo e as fibras, né, fazem cruzamento no bulbo e essa informação vai para o lado esquerdo do cérebro. Da mesma forma,
estímulos motores do lado esquerdo do cérebro, muitos deles cruzam na região do bulbo e fazem então estimulação no lado direito do corpo. Mesencéfalo, então, como comentei, é mais envolvido aqui, peixe anfíbio, centro primário de coordenação e início de respostas comportamentais. E no mamífero, relativamente reduzida, mais uma retransmissão sináptica. E junto com o ponto e bulbo formam o tronco encefálico. Protencéfalo, a parte mais anterior, aí tem duas áreas, a parte telencéfalo, que é a mais anterior, e o diencéfalo, a parte mais posterior do protencéfalo. Temos aqui então processamento, integração da informação sensorial e coordenação do comportamento. Então, na parte mais posterior, tem o tálamo, que faz uma filtração de informações sensoriais, vê o que é relevante. Tem epitálamo e pineal, glândula pineal, e hipotálamo, que controla a temperatura, grande parte do controle endócrino, que nós vamos ver mais tarde. Temos aqui na parte mais anterior o córtex cerebral, o núcleo da base, em movimentos, aqui movimentos, sensações, a amígdala relacionada com emoções, o hipocampo com a parte de memória e o bulbo olfatório, interpretação de sinais olfativos. Aqui temos um esquema geral mostrando então a parte de sensorial, olhos, ouvidos, pele, né, a parte tato, pressão, paladar, olfato. Então todos esses impulsos aqui, com exceção do olfato, vão para bulbo, mesencéfalo e vai então no tálamo, que faz essa interpretação inicial, ver o que é relevante ou não, e vai mandar então para as áreas do prosencéfalo, né? O córtex visual primário, lobo temporal, sensorial, parietal, etc, etc. E a parte do olfato, então, parte primitiva do córtex, vai direto ao bulbo olfatório também, muitas vezes não passa pelo tálamo e temos informações sensoriais sendo interpretadas. Então, como já mais ou menos mencionei antes, aqui ó, evolutivamente aumenta os hemisférios cerebrais e diminui o mesencéfalo. Então vejam aqui, ó, mesencéfalo, aqui grande, aqui em bacalhau, rã, aqui no jacaré já diminui, no mussarém menor ainda, e nem aqui ó, no cavalo, aqui nos mamíferos não aparece quase. E a parte dos hemisférios cerebrais, aqui seria o cérebro, aqui ó, que já não está muito grande, um pouco maior. Veja que vai aumentando e os mamíferos fica bem grande. Tá? Aqui no caso do telencéfalo, nós temos então interpretação de estímulos olfativos, aprendizado, concentração, e isso então a importância dele vai variar de acordo com o modo de vida do animal. Então aqui temos um tipo de macaco, tem aqui ó, o gato relativamente pequeno, certo? Aqui no cachorro está um pouco maior, mas tem muito a ver com a parte olfativa também, mais do que aprendizados, macaco rhesus. Aqui eu vejo um chimpanzé e um humano, uma área relativamente grande destinada a essa parte do telencéfalo. E no córtex cerebral, nos peixes está apenas relacionado com olfato, ligação telencéfalo com rombencéfalo, e nos outros tem uma integração sensorial, coordenação motora, associação de várias áreas sensoriais. E, da mesma forma, o tamanho das áreas varia de acordo com o modo de vida do animal. Certo? Então, aqui nós temos ó, um tubarão, um jacaré e um cavalo. Veja aqui o córtex cerebral, bem grande aqui no mamífero, razoavelmente aqui no jacaré e menor aqui proporcionalmente num tubarão. Certo? Aqui veja o bulbo olfatório bem desenvolvido, aqui mais ou menos, aqui no cavalo pouco desenvolvido proporcionalmente. Aqui é o mesmo tipo de comparação, só para vocês verem, comparando uma lagosta aqui com um vertebrado, mostrando as diferentes áreas aqui do sistema nervoso central no vertebrado, certo? Aqui tem vários tipos de vertebrados. E vejam aqui ó, no homem bem grande o córtex cerebral, aqui no peixe relativamente pequeno, né?
E aqui é um gânglio, seria o cérebro aqui, e aqui um cordão nervoso razoavelmente fundido aqui na lagosta. Aqui é um trabalho que foi feito para comparar três tipos de animais. Aqui temos o rato comum, uma topeira e aqui topeira de nariz estrelado, de focinho estrelado. Tá? Então, esses aqui dois são rodentes e esse aqui insetível. Aqui é o artigo. Então, aqui nós temos o que? Uma representação da topeira, certo? Representa o que? Como está representado sensorialmente a topeira, certo? No córtex primário, sensorial. Isso aqui vocês devem ter visto em fisiologia humana, quem já fez, aquele um desenho de um homúnculo, que tem diferentes representações das partes do corpo no córtex sensorial. Então, quanto maior a representação, mais receptores existem no animal para aquela área do corpo. Então, vejam aqui, ó, os dentes estão muito bem representados, a parte da cabeça, as vibriças aqui, são esses pelos aqui, estão bem representadas. O olho aqui já está muito pequeno, mal se vê. As patas também estão bem representadas. O tronco aqui é proporcionalmente pequeno em relação ao resto. Então aqui temos, ó, proporcionalmente, ó, os incisivos aqui ocupam 30% da representação sensorial. Aí nós temos aqui mais a cabeça, uns 19%, a boca aqui, mais 10% mais ou menos, certo? Então, veja, essa parte anterior é super bem representada. E aqui do lado nós temos essa topeira de focinho estrelado. Vejam aqui a representação. Vejam que essa parte aqui, esse focinho aqui estrelado, ó, vejam a área super grande que ocupa no animal. E a pata dianteira também está bem representada. E a pata posterior aqui, ó, bem menos representada, tá? No córtex sensorial do animal. Aqui nós temos uma outra comparação, mostrando o rato de laboratório, o rato comum, e aqui a topeira, certo? Então vejam aqui, ó, esse é um outro desenho, mas mostrando mais ou menos a mesma coisa. Isso aqui é o que já mostrei antes no diapositivo anterior da topeira, certo? Então vamos ver aqui no rato, ó. Os dentes estão bem representados? Estão, mas não existe uma representação maior para os incisivos, que nem na topeira. O olho aqui, vejo que está bem mais representado do que na topeira, que não depende tanto, né? Aqui vejam as patas um pouco menor representadas, certo? O focinho como um todo está bem representado aqui no rato, né? Na topeira também, mas mais aqui proporcional aos dentes. Certo? Muito bem, então com isso nós terminamos a parte do sistema nervoso de vertebrados. Lembrando então que falamos das estruturas e que as estruturas variam de acordo com o modo de vida do animal. A importância da estrutura.